Bob Esponja é o desenho que mais marcou a minha adolescência e esses dias eu tenho reassistido alguns episódios, principalmente aqueles que o Lula Molusco é o foco principal. E nisso eu me peguei pensando, e se o protagonista do desenho não fosse o Bob Esponja, mas sim o Lula Molusco? Olha, eu já te adianto que muita coisa ia mudar drasticamente. Então fica aqui comigo e bora pro vídeo. Mudança 1, nome do desenho e música. Obviamente o desenho não se chamaria Bob Esponja Calça Quadrada, e sim Lula Molusco Tentáculos. Já a música que conhecemos seria bem diferente. Com Lula Molusco sendo o protagonista, a letra não sofreria somente adaptações, tipo mudar Vivi num abacaxi pra Vivi num moai, sabe? O ritmo continuaria tendo instrumentais que lembram mar, a praia, mas teria uma vibe meio jazz também, tá ligado? Mudança 2, motivação do personagem. No desenho original, a gente não vê nenhum objetivo muito claro do Bob Esponja. Tipo, não existe nenhuma motivação principal, como por exemplo, se tornar o maior mestre Cuca de todos os tempos, sabe? É um desenho que as coisas vão acontecendo e o Bob Esponja só tá lá vivendo a sua vida. E a gente não precisa assistir todos os episódios na sequência pra entender o que tá acontecendo, pois não existe exatamente uma continuidade de um episódio pro outro. Agora, se o protagonista fosse o Lula Molusco, o desenho teria um enredo muito claro. Ele tem o sonho de se tornar um artista de sucesso, porém está preso num emprego que odeia e que paga pouco. E esse sonho estaria muito longe do seu alcance. Esse seria o gancho pra história e a gente até que ia conseguir ver episódios aleatórios. Só que o desenho teria uma certa continuidade, já que a trama ia acompanhar a evolução do Lula Molusco. Tipo como acontece em Hora de Aventura, sabe? No Bob Esponja mesmo, essa trama dele já existe. No entanto, é uma coisa que fica mais em segundo plano e que não tem uma evolução, entende? Mudança 3, vizinhos. Seus vizinhos seriam os mesmos, e os episódios que esses dois fazem um inferno na vida do Bob e do Lula ficariam praticamente intactos sem grandes mudanças. Talvez um foco um pouco maior pro Lula em algumas cenas. Presos no meio do nada, com o Bob Esponja e o Patrick. Mudança 4, Águas Vivas. A gente ia ver muito pouco o Bob Esponja e o Patrick no campo das águas vivas. Por exemplo, aquele episódio que ele sofre um acidente e os dois levam ele pra caçar água viva se manteria. Outro episódio que existiria é o Festa das Águas Vivas, lá da primeira temporada. Bob Esponja, escuta aqui, seu barulhento de doer os ouvidos, já estou cheio de... A gente ia ver muito pouco o Bob Esponja e o Patrick no campo das águas vivas, a não ser que envolvesse o Lula Molusco. Tem uma dando sopa ali! Vai, Lula Molusco, vai, Lula Molusco, vai, Lula Molusco! Mudança 5, Fenda da Pedra. Eu imagino uma versão com Lula Molusco esperando o ônibus para se apresentar num concerto musical. Só que pra infelicidade dele, o Bob Esponja e o Patrick aparecem depois de saírem do mundo da luva. O Bob ia perguntar pra onde ele tava indo e ele fala do concerto. Aí os dois resolvem acompanhá-lo mesmo ele dizendo não. E entrando no ônibus acontece aquela mesma cena do Bob Esponja dando umas louvadas no motorista. E pra completar, o Lula Molusco irrita ele ainda mais quando começa a tocar clarineta pra ensaiar. Nisso acontece o mesmo de antes. O motorista leva os três pra Fenda da Pedra e deixa eles lá. A única diferença seria que o Bob Esponja consegue ir embora junto do Patrick. Daí todo o resto do episódio acontece igual aconteceu na versão original. Porém aqui o Bob acaba deixando o balão pra trás. E eu imagino que no final o Lula bem triste começa a tocar a clarineta. Só que ele toca tão mal que aquele peixe que aparece no original enche o balão e amarra no Lula Molusco. Aí ele sai voando enquanto continua a tocar. Mudança 6, Squilliam. O Squilliam ia aparecer bem mais. Não chegaria a ser um dos personagens principais, mas faria parte dos personagens recorrentes que aparecem umas 3 vezes por temporada. Ia ter mais rivalidade e competição entre os dois. E seria legal também se aparecesse um terceiro personagem que ambos odeiam. Daí ia ter os dois se unindo pra um bem maior. Eu só queria ver o seu fracasso. Mudança 7, Senhora Puff. A Senhora Puff seria a professora de clarineta do Lula Molusco. Ele seria o pior aluno da classe, que nem o Bob. A diferença é que ela não odiaria o seu aluno tanto assim. Só em episódios que o Bob Esponja e o Patrick invadem a aula, aí qualquer coisa que os dois fizessem, a culpa ia cair no Bob do Lulinha. Ah, e ela não teria ficha na polícia, já que é mais difícil infringir uma lei sendo professora de instrumento, né? A não ser que ela tenha se disfarçado, trocado de nome de emprego pra fugir da polícia. Seria bem interessante também. Não deu tempo de eu responder nada. O que é que eu posso fazer? Vai fazer a mesma coisa que os outros que falharam no teste. Faz de novo na semana que vem. Na semana que vem?
Mudança 8. Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Os dois heróis da forma que a gente conhece seria somente um programa de TV mesmo. A gente ia ver mais o Bob Esponja e o Patrick imitando eles, acreditando que eles são reais e não só uma ficção. Sabe aqueles episódios que são intitulados como Homem-Sereia e Mexilhãozinho 1, 2, 3 e assim por diante? Então, esses episódios seriam focados no Bob Esponja e no Patrick fantasiados de heróis fazendo um inferno na vida do Lula Molusco ou até da Fenda do Biquíni. Imagina só o caos que isso ia ser. Ô Lula Molusco, quer brincar de Homem-Sereia e Mexilhãozinho? Não! Agora, por favor, caiam e se machuquem bem feio. Mudança 9. Sandy. Ele e a Sandy seriam amigos, mas o karatê não existiria. Em muitos episódios ela ia tentar ajudar seu amigo com invenções, fazendo uma clarineta ou um pincel com tecnologia avançada. Mesmo alguma coisa sempre dando errado no final. Tipo a clarineta ou alguma pintura dele criando vida e tacando terror, tá ligado? Lula Molusco, sempre querendo complicar as coisas. Mudança 10. Plankton. A maioria dos episódios do Plankton seriam mantidos. Aqui tanto Bob quanto o seu siriguejo teriam protagonismo. Só que o Lula Molusco teria mais participações do que a gente tá acostumado. Já que ele tá cagando pro Siri Cascudo e o sonho dele é sair de lá, poderia ter um episódio onde o Plankton se aproveita disso e tenta usá-lo pra conseguir a fórmula secreta. Mas em troca, o Plankton teria que ajudá-lo a ficar famoso com alguma invenção mirabolante. E é claro que isso não ia dar certo de jeito nenhum, né? Para de tocar esse tubo irritante! Isso tá me deixando louco! Mudança 11. Gênero do desenho. Lula Molusco Tentáculo seguiria o gênero de comédia, assim como a gente já conhece. Porém, eu acredito que teria um pouco mais de profundidade e alguns episódios mais sérios. E teria um final onde ele alcança o seu grande sonho. Ao longo das temporadas, o Lula Molusco evoluiria como personagem. Teríamos um episódio onde ele finalmente deixa de sentir inveja do Squilliam e aprende a se valorizar mais. Um episódio onde ele finalmente aprende a tocar bem a clarineta e é aprovado nas aulas da Senhora Puff. Um episódio também que ele deixa de querer depender das invenções da Sandy. E um episódio que ele finalmente deixa o Siri Cascudo. Só que não com sentimento de desprezo, mas agradecido por tudo que viveu, ainda que não fosse a vida que ele gostava. E mesmo finalmente seguindo seu sonho, talvez não seria 100% da forma que ele sempre quis. Mas a evolução como personagem na trama ensinaria ele a valorizar as pequenas coisas e as pessoas à sua volta. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje e lembrando, né, que esse vídeo é só uma suposição porque não tem como a gente saber exatamente como ia ser, mas teorizar é uma das coisas mais legais que existem, então de vez em quando eu vou trazer vídeos desse tipo. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um like pra me dar uma força, beleza? E bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima e falou!